Olá! Hoje nós vamos estudar os Salmos 61 a 65, versículos 1 a 3 do Salmo 61. Desde os confins da terra, indica que o salmista quis dar a entender que ele estava a certa distância do santuário sobre o Monte Sião e se sentia longe de Deus. Ao falar da rocha, o salmista chegou ao reconhecimento crítico de que não tinha forças para redimir a si mesmo e que só lhe restava voltar-se com confiança para Deus. No passado, Deus havia protegido o salmista de seus inimigos. O versículo 3 nos leva a acreditar que o salmista não somente estava fisicamente distante do templo, mas também que estava engajado em uma ação militar para a qual precisava da ajuda divina. Versículo 4. A expressão teu tabernáculo parece ser usada de maneira semelhante à casa ou templo, como referência simbólica à presença do Senhor Deus. Estar na presença do Senhor Deus é a esperança de todos os fiéis. No esconderijo das tuas asas, pode ser uma metáfora para a compaixão de Deus, quando, como uma ave-mãe, protege os seus filhotes. Por outra parte, a referência de Davi às asas familiares dos querubins, retratados na Arca da Aliança, pode ser mais provável. Versículo 5. Os votos aqui são muito provavelmente aqueles feitos em tempos de súplica. Eles deviam ser cumpridos por meio de uma oferta de gratidão. Versículos 6 e 7. O pedido de prolongamento dos dias do rei era usado às vezes no contexto de proteção contra danos, porém, em seu sentido mais amplo, significava a longevidade de uma dinastia. A promessa de permanecer para sempre e ter a misericórdia de Deus está intimamente relacionada à linguagem do pacto davídico. Se Deus acrescentasse dias sobre dias ao rei, lhe concedesse a bondade e a fidelidade o preservasse, então a comunidade do povo de Deus poderia descansar segura na bênção de Deus. Esse rei seria fiel a Deus e estaria comprometido com o bem-estar do povo. Versículo 8. Na cosmovisão bíblica, encontra-se a plenitude da presença de Deus na adoração pública, e a reação correta à bondade de Deus é cantar-lhe louvores e cumprir os votos na companhia do povo de Deus. Agora nós vamos estudar o Salmo 62, versículo 1 do Salmo 62. Davi descansa no sentido de esperar no Senhor Deus e se sentir seguro de que ele responderá à oração e protegerá o salmista. Versículo 2. O Senhor é como um esconderijo que protege o salmista do inimigo. Versículo 3. Os inimigos aqui descritos têm em comum a característica de oprimir aqueles que eram fracos ou vulneráveis, como uma parede encurvada e um muro pouco seguro. Versículo 4. Dignidade indica que a pessoa atacada por esses inimigos era alguém de certa importância, talvez um líder. Pode se referir ao próprio rei. Versículos 5 a 7. Os dois primeiros versículos, o versículo 1 e 2, são bastante similares a esses versículos 5 a 7. A principal diferença é que o descritivo espere silenciosa no versículo 1 estabelece um ideal e agora de forma explícita é um imperativo, quase uma ordem. Espere silenciosa, minha alma. O versículo 7 desenvolve o pensamento da confiabilidade de Deus do versículo 6. Versículo 8. Derramar o coração é uma expressão ligada à ideia de confiança para indicar que, pela oração, uma pessoa pode confiar em Deus para o suprimento de suas necessidades. Versículos 9 e 10. Todos os homens, independentemente da posição social, são objeto lamentavelmente inadequado de confiança. Confiar em qualquer outra coisa ao invés de Deus é em vão. A palavra hebraica para vaidade é evei, H-E-V-E-I. Também é essa mesma palavra para vapor. No caso, todos os que consideram proeminentes são mais leves do que a vaidade, mais leves do que o vapor. Versículos 11 e 12. Dizer uma vez, duas vezes, indica que a ideia é certa, ou seja, que a Deus pertence tanto o poder como a graça. A cada um, Deus retribuirá segundo as suas obras, ou seja, a obra de uma pessoa mostra se sua fé é real ou falsa e Deus separará quem é quem. Essa é, portanto, a base da confiança para o fiel e um alerta para o infiel. Agora nós vamos estudar o Salmo 63, versículo 1 do Salmo 63. O salmista tem o desejo ardente de estar com o Senhor em cada situação. Davi ansiava pela presença de Deus do mesmo modo que um andarilho no deserto anseia por água. Davi escreveu esse salmo enquanto estava escondido no deserto da Judéia, mas desejando estar de volta para adorar em Jerusalém. Versículo 2.
O santuário é o local da adoração comunitária e a glória de Deus é sua presença especial com seu povo, sentida e desfrutada no santuário. A Bíblia menciona que o povo vê essa glória, mas provavelmente não se refere a uma teofania. É semelhante à expressão idiomática olhar para Deus em busca de ajuda, no sentido de confiar nele. Versículos 3 e 4. A aliança de amor com Deus tem mais valor para Davi do que a própria vida. As mãos levantadas representavam tanto a elevação da oração como a prontidão para receber toda a boa dádiva que vem de Deus. Era, portanto, uma postura de confiança unicamente em Deus. Versículos 5 e 6. O salmista compara a satisfação espiritual e emocional proporcionada pela presença divina com a satisfação obtida no rico banquete. O salmista tinha confiança no Senhor quando era mais vulnerável ao temor e aos ataques durante a noite. Versículo 8. Apegar-se ao Senhor significa encontrar nele a única esperança. Embora estivesse distante do santuário, o lugar onde ele havia provado a presença de Deus, ainda assim o salmista desfrutava de íntima comunhão com o Senhor. A mão direita representa a força e o lugar a partir do qual o Senhor Deus protege e ajuda o seu povo. Versículos 9 e 10. A terra aqui é a sepultura, ou o mundo além. Dava-se muita importância a um funeral adequado. Por isso, deixar um corpo sem ser sepultado era um destino terrível, que trazia vergonha e desgraça. Como os chacais muitas vezes remexem na carniça, esta imagem é uma descrição sombria de corpos mortos que jazem a céu aberto após uma batalha. Versículo 11. A justiça de Deus sai vencedora. Aqueles que amam a Deus continuarão a louvá-lo, enquanto os ímpios serão silenciados. Agora nós vamos estudar o Salmo 64, versículos 1 e 2 do Salmo 64. Quando Davi diz, preserva minha vida do terror do inimigo, ele reconhecia que o medo de um inimigo pode ser tão destrutivo quanto uma agressão real. Por isso clama ao Senhor. Versículos 3 e 4. O pecado dos seus inimigos é a maledicência, cujas armas mais diabólicas são as suas línguas. A intriga e a difamação podem arruinar muitas vidas. Davi menciona isso em muitos salmos, mesmo que a narrativa da vida de Davi nos livros de 2 Samuel e 1 Crônicas não faça muita menção dessa maledicência, podemos reconhecer que ela foi sempre a situação da corte real, tanto quando Davi era o pretendente ao trono, como quando cercado pelos demais pretendentes. Versículos 5 e 6. Os inimigos de Davi não temiam os homens e também não temiam a Deus. Pensavam que seus atos passavam despercebidos, esquecidos como estavam de que existe nos céus um Deus justo, o qual vigia cada movimento dos homens. O coração deles estava cheio de perversidade oculta. Suas más intenções fluíam da depravação interior. Por isso, seus pensamentos e corações eram como um abismo, um buraco perigoso, profundo e escuro. Versículo 7. Deus assume o papel de um guerreiro, com a descrição dele atirando setas nos inimigos do salmista, mesmo estando eles escondidos e esperando para disparar contra os inocentes. As setas de Deus, como a história do Antigo Testamento demonstra, incluem castigos naturais, como doenças mortais, derrotas e calamidades. Versículo 8. Deus inverte os efeitos exercidos pelas suas línguas. Eles queriam usar suas línguas contra o salmista, porém, eles incriminaram a si mesmos. Versículos 9 e 10. Um dos propósitos de Deus em castigar os ímpios é ensinar outras pessoas. Vendo a justiça de Deus, o mundo ficaria satisfeito com a condenação dos ímpios. As pessoas deste mundo reconsiderarão seus próprios atos à luz do modo com que Deus trata os iníquos. No fim, os justos se alegrarão, confiarão e se glorificarão, pois a causa e o alvo de tudo isso é o próprio Deus. Agora nós vamos estudar o Salmo 65, versículos 1 a 4 do Salmo 65. Sião é o nome da cidade que Davi capturou e transformou em sua capital, e que se tornou o local do tabernáculo e mais tarde do templo. Estes versículos descrevem o ato da adoração pública no santuário central. Louvor, voto, oração, virão todas as pessoas, perdoas, átrios, casa, templo, são palavras que indicam isso. A passagem celebra a bondade ilimitada e a misericórdia de Deus para seu povo. Deus perdoa as transgressões de seu povo por meio dos sacrifícios, que são o que permite que o justo se aproxime em adoração e habite nos atos do Senhor. O santo templo do Senhor é para seu servo fiel um motivo de prazer e não de terror. O perdão verdadeiro hoje para os pecados é unicamente pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, que é aplicado ao pecador penitente.
versículos 5 a 8. Esta seção narra alguns dos tremendos feitos de Deus para o seu povo. O enfoque especial está na obra da criação. A questão que o Antigo Testamento muitas vezes coloca é que o Criador do céu e da terra e de toda a humanidade é a esperança de todos os confins da terra, ou seja, o único Deus verdadeiro a quem todos os homens devem adorar como sua única esperança. A maravilha é que esse Criador universal escolheu um povo em particular para receber sua bênção e cuidado, que em si deve trazer benefícios para o restante da humanidade. Versículos 9 e 10. O verbo visitas descreve a graça e a provisão de Deus, especialmente em tempos de necessidade. Uma vez que é a água que sustenta a vida, o fato de Deus prover a água ali identifica como fonte e sustentador da vida. Versículos 11 e 13. Coroas o ano da tua bondade se refere a um ano adornado com bênçãos. A repetição do verbo destilam simboliza a abundância das bênçãos. Isso também está relacionado com a imagem da água fluindo sobre toda a terra, não como um dilúvio catastrófico, mas como aquilo que nutre todas as coisas. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 61 a 65.